Olá, iniciando mais um programa com vocês do podcast Agregando Valores. Nós temos um convidado especial hoje, um grande amigo nosso. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar. E aqui ao meu lado, como sempre, passou o cara de falar isso, aqui ao meu lado, como sempre, meu fiel escudeiro. Não, é brincadeira. Mas o pastor. Eu sou o fiel escudeiro. E hoje ele tá descontando. Ele é o verdadeiro Sancho Panza. Sancho Panza. O pastor Carlos aqui conosco, participando, óbvio, né? O programa Agregando Valores. E temos mais uma oportunidade de trazer um tema bastante polêmico e queremos trazer informações para a sua vida, e por isso que chamamos o maestro, né? O maestro Edson. Daqui a pouquinho vai falar, daqui a pouquinho também vai se apresentar. E, inclusive, vou deixar com o pastor Carlos, convide você, nesse momento assistindo conosco aqui o programa, a deixar o seu like e também se inscrever. Deixar o like, se inscrever no canal. A gente tem uma meta aí, viu, gente? Então ajuda a gente a bater essa meta, né? A meta é 10 mil inscritos. Rapidinho a gente alcança. Não, rapaz, é sério. É uma meta, a gente não sabe até que... Chegaremos lá. Chegaremos. A gente não sabe até quando a gente vai alcançar essa meta de 10 mil inscritos, mas a gente quer ter 10 mil inscritos. Então, para isso acontecer, se você quiser ajudar a gente, somos poucos, mas se a gente se ajudar, com certeza a gente bate a meta. E quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Eu já dizia... Sabia que você falou isso. Já dizia aquela filósofa que comandou terrivelmente o nosso país aí durante um tempo atrás aí. Enfim, passou, mas tá de volta, né? Fazer o quê? Bom, enfim, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, faz um comentário esperto aí pra gente, né? Nem que seja um alô, um ok, fala alguma coisa aí dentro desse tema que nós vamos falar, música mundana na igreja, pode, não pode, o que é música mundana, enfim, vamos caminhar e falar sobre esses assuntos aqui com uma pessoa que tem um pouquinho aí, um pouquinho de experiência, uma bagagem pequena aí, nosso querido maestro Edson, e a gente já passa para ele aqui, já fazer as suas devidas apresentações aí, quem é o maestro Edson, de onde tu vem, de onde tu mora, passa o endereço, de onde tu vai. Bom, em primeiro lugar... De onde tu vem, para onde tu vai, né? Bom, em primeiro lugar, agradeço imensamente pelo convite. Amados amigos, e sempre digo que não só a amizade, mas quando eu ouço nas suas pregações e vejo quanto Deus tem usado vocês, me alegro muito, né? Amém, obrigado. Então, se vocês me permitem, vocês estão em meu coração. Obrigado. Hashtag I love you. E o senhor mora no meu coração e não paga aluguel, viu? Muito nem bem. IPTU. Agora, esse assunto aí que vocês chamaram, para a gente poder colocar aqui na mesa, talvez eu posso dizer que é um dos mais polêmicos, ainda mais para mim, né? Falando em música. Então, todas as vezes que eu estou como membro da igreja, quando eu estou ouvindo a pregação, muitas coisas me incomodam e bastante, porque é um assunto hiper polêmico. Mas a gente está aqui, usando das experiências, né? E vamos colocar para as pessoas refletirem. Não é uma questão de imposição, uma questão pessoal. É a maneira que eu enxergo, né? Okay. E são pessoas dentro da sua visão, dentro da sua ideia, da sua visão democrática, ela faz aquilo como Deus nos coloca, e Ele é permissivo, então você acha que está certo, siga a sua ideia, né? Então é um ponto de vista meu. Ok. O maestro Edson é o fundador ali da Músico do Futuro. Fala um pouquinho para o nosso público, maestro, sobre a Música do Futuro. Dizendo que eu comecei a música com 7 anos, né? E vou morrer aprendendo música. Porque essa é a ideia, né? É uma fonte inesgotável, realmente, né? Isso, desde todos os tempos, a gente fala sobre música, né? E pensando nos homens da caverna, já se fazia música batendo do corpo e se gesticulando. Talvez seja aí que surge a ideia da percussão, né? Ou do cantar, porque eles queriam falar alguma coisa, né? Sim. Mas comecei muito cedo. E o Músicos do Futuro é um projeto que eu digo que, pela dimensão que ele tomou, não foi usado. Não fui eu que criei, né? Eu não tenho dúvidas que foi Deus que criou e me usou para isso. A dimensão que se tornou esse projeto. Mais de 9 mil famílias. E eu acho que eu, na minha capacidade humana, não teria essa condição de criar um projeto
que chegou a essa dimensão. É extraordinário, então, realmente. Então tocou muitas vidas, meninos e meninas hoje que estão vivendo da música, estão fora do Brasil, e outros que não seguiram carreira, mas a música trouxe a eles uma visão diferente, dentro de um contexto social. Então, você vê aí gerentes, gerentes de banco, enfim, em todas as áreas, médicos, advogados, meninos que chegaram na associação, que não tinham norte profissional e foram se descobrindo, e a própria disciplina que todas as artes colocam, né? E falando sobre a música, então isso ajuda muito no crescimento deles como pessoa. Então tá aí o Músicos do Futuro, projeto que está em Taboão da Serra, partindo aos seus 28 anos de história. Uau! É muita história, né? 28 anos. O senhor estava falando que tem bastante aluno fora do país, né? Que se formou pelo Músicos do Futuro, né? Músicos do Futuro. Eu sempre falo que nós precisamos entender que esses projetos, eu digo que não só a música, em todos os projetos, como o papel importantíssimo que a igreja tem na mudança da vida das pessoas. Não estou dizendo a palavra em si, porque é o nosso alimento, né? A palavra de Deus é o alimento nosso do dia a dia, a gente precisa dela para viver. Sim. Mas as oportunidades que a igreja dá dentro dos seus projetos sociais. Então as pessoas precisam de oportunidades, mas eu sempre falo que existe um casamento aí que muitas vezes não acontece. É a oportunidade com a viabilidade. Dar oportunidade e não ser viável, o que eu quero dizer com isso? O menino tem a oportunidade de estudar no Músicos do Futuro. Mora em um bairro de Taboão da Serra que ele não consegue chegar ou não tem quem leve ele até o Músicos do Futuro. Não se tornou viável. Então tem oportunidade, mas não tem viabilidade. Entendi. Que é uma coisa também que precisa ser pensada e atuar, né, em direção a isso, né? Maestro, o que é música mundana? Bom, vamos lá. Ou música do mundo, né? Música do mundo. Secular, né? Secular. Secular. Podemos dizer que é a música que não é pro divino. Mas nem tudo a gente pode dizer que é do mundo. Porque começo aqui, eu sou apaixonado, meu povo é da roça. Então, por exemplo, lampião de gás, quanta saudade que você me faz, né? Uma coisa assim, não é isso? Então, isso é uma música secular. Mas que mal isso traz? Que saudade que me faz o lampião de gás. Né? O cheirinho do café da roça. Né? O cheirinho do café da roça. O rancho fundo, bem pra lá, né? Do fim do mundo. Minha da porteira. Então, música secular. Agora, que mal isso traz? Agora, isso dentro da igreja não cabe, né? Porque Deus vai dizer, peraí, se deixa lá fora, isso não cabe a mim, né? É uma mistura aí já de ideias do que é de fato para Deus. O que nós estamos dizendo dentro da igreja, o que é música em adoração. O que são os salmos, os hinos, os cânticos. Os cânticos espirituais, como diz a Bíblia. Então, o que é isso? Né? Então, não é o lampião de gás, não é o menino da porteira. Mas eu acredito que a música secular, ela tem invadido, sim, de uma forma indireta, dentro de ritmos e de ideias, de uma roupagem musical dentro das igrejas, que muitas vezes a gente não tem percebido isso. Eu diria que muita informação. E para Deus eu acho que é o simples, né? É a adoração, a entrega e a profundidade que você tem naquilo que você quer fazer o contato, a ligação, né? Dentro da música existe uma coisa que a gente chama de símbolos, chamada de ligadura, ou legato. É ligar, então, a música que você está fazendo até Deus. Que é a ideia da religião? É o ligar e da religião? Não, o legato é uma linha mesmo, que a gente coloca um símbolo em cima da frase, né? E aí a gente chama de usou legato. Uma palavra chamada o ligar a Deus, né? São ligar a Deus, que eu digo assim, é como se nós estivéssemos tocando, eu faço um paralelo aqui, né, do legato musical, quando a gente está tocando, tivesse uma ligadura, né, entre o que você está fazendo e Deus. Entendi. Né? Agora, você tem um monte de informação, às vezes pode parar pelo caminho e falar, opa, que está chegando aqui, não estou entendendo nada disso. Compreendo também. Né? Eu acho que o menos se torna mais, né? A simplicidade. E muitas vezes a gente está trazendo uma roupagem muito rica para nós. Mas talvez para Deus isso é uma coisa que
Biblicamente falando, eu não tenho essa profundidade, porque eu acho que isso cabe a vocês, pastores, né? Eu sou um servo e um membro da igreja, mas é muito complexo. Se a gente pegar desde a existência do homem e biblicamente vendo, desde o princípio a gente vai falar sobre música. E como que Deus coloca isso para que a gente possa fazer isso em adoração. Né? Como que a gente poderia assim definir também a diferença, né, ou talvez os malefícios, né, que até a cultura de uma certa nação, né, teria como influência nas músicas cristãs dentro da igreja, né, porque tem algumas culturas que, né, já vivem no paganismo, né? Sim. E aí um país muito aculturado, né? Ritmicamente falando, Brasil, que são misturas, né? Exatamente. Então a gente tem aí várias influências. É uma coisa engraçada, né? Até eu fiz uma fala agora há pouco, ouvindo uma das pregações do pastor Carlos, acho que 3 semanas atrás. Será que Deus está evoluindo? Ele precisa evoluir? Sim, será que ele precisa mudar alguma coisa? Eu acho que eu errei aqui. Né? Pensando musicalmente, se a gente está trazendo hoje toda uma ideia musical, uma roupagem diferente, pensando no gospel e fazendo uma analogia do que de fato é o gospel, como eu estava colocando aqui, pensando no povo afro-americano, dentro de uma ideia que se tira do contexto do próprio blues. Então essa mistura de soul, essas ideias, e quando a gente vê isso na adoração de hoje, fazendo uma roupagem diferente, e aí você olha para a cara do músico, por exemplo, e aí eu pergunto, será que ele está adorando ou ele está curtindo todo o encadeamento harmônico que ele está fazendo dentro desse processo? Então, quando a gente começa a trabalhar musicalmente, de fato, a música em cima do texto, então será que a música não está tendo, na verdade, uma prioridade maior do que o próprio texto, que seria o oratório, que seria, na verdade, a oração? Porque na Idade Média, em 1500 anos, a música era pensada música para o divino. Todo esse tempo era música para o divino. Sim. Então, quer dizer, tudo que era feito de uma forma simples, pensando numa amplitude entre terra em contato com os céus. Música ao divino. Agora, quando a gente traz essa ideia Então, volto a dizer, não estou em cima do muro, é um posicionamento meu. Essa roupagem que a gente diz, harmonicamente falando, dentro de um contexto técnico muito elaborado, isso talvez tire um pouco da informação que era mais importante, que era para o adorador, de fato, fazer essa ligação íntima com Deus. E a igreja, de uma forma geral, ela entendendo isso porque você está entendendo a letra. O que quer dizer, de fato, a música naquele sentido poético? Porque eu posso dizer uma coisa aqui que possa chocar vocês. Quando se trata em música e fazer o arranjo, aí já não é mais, muitas vezes, a pessoa falando de inspiração. Ou, na verdade, uma coisa direta e divina. Porque é um cálculo matemático dentro de uma condução harmônica, dentro de um campo harmônico. Eu vou usar essa harmonia, essa tonalidade, porque isso aqui é legal. Já é um desenho, já é um desenho científico. Porque eu já estou pensando, mas então peraí, isso aí é você que está criando a música ou você está querendo de fato que isso seja completamente espiritual? Será que não é a sua ideia? Então quando eu faço a brincadeira aqui, o cara tá você olha pro cara e fala, meu, o cara tá curtindo. Então, você vai entregar para Deus o que você está fazendo ou é seu? Isso é complexo. Isso é muito complexo. O que o senhor está dizendo, então, é que existe dentro desse contexto de adoração ou de música na igreja, algumas pessoas que elas estão muito mais preocupadas com a sua performance, com a sua capacidade de musicalizar, não sei se é essa palavra, desculpa, com a sua capacidade, com a sua performance mesmo, né? E do que propriamente adorar a Deus. Parece-me que, pelo menos que eu entendi, que a pessoa que está tocando, quando ela não está tocando
direcionada a Deus em uma adoração, ela está muito mais preocupada com o que as pessoas vão dizer sobre o seu modo de tocar e a sua capacidade de desenvolver aquele instrumento. E isso perde o sentido de adoração. Olha, todo músico, de uma forma geral, ele é um artista. Uhum. É um artista que é apaixonado em tocar um instrumento. Que, na verdade, o cantar, a voz é um instrumento. Quando você deixa de falar e você usa a voz para cantar, é um instrumento musical. Então você se torna então um artista, porque você estuda para isso. Você estuda para tocar um instrumento. Só que quando você entra na adoração, você não é um artista. O artista nosso, aquele que a gente vai ver, a gente vai estar no domingo ou na quinta, não sei, o dia do culto, o nosso artista é o nosso Deus. Então nós vamos para Ele. Então nós vamos aplaudi-lo. Não você receber os aplausos ou esperar algo parecido. Mas, por incrível que pareça, às vezes é inconsciente. Porque o músico, ele tem tanto prazer em fazer sua música no seu instrumento, que às vezes ele não percebe que ele está curtindo o que ele está fazendo. Compreende isso? Sim. Então ele está fazendo a sua música. Então eu deixo até aqui aos colegas músicos que comece a atentar a isso. Porque é uma curtição você tocar o seu instrumento. Mas naquele momento não é mais isso. Você vai pegar a sua técnica, você vai fazer um fraseado na bateria. A bateria ela tem que ser leve. O nosso Deus é leve, é suave. Tudo que se trata em Deus é leve, é suave, é belo, é harmonioso. E não é confuso. Então, quando eu estou fazendo uma música e está carregada de acordes, de improvisação, de batera, não é leve, é suave. Porque a gente tem que trazer isso, porque Deus ele quer receber isso, no meu ponto de vista, de uma forma leve, suave, e que seja muito bem claro a informação. Até mesmo para a própria igreja. Porque quando você está dentro dessa pegada cheia de energia, a igreja já está no corpo. Então, se você está ali balançando o corpo, você está curtindo aquilo, não é curtição. O que eu vejo hoje, quando a gente pega, por exemplo, determinadas músicas e traz uma roupagem para o mundo gospel, e o cara fala assim, não, eu tenho samba, eu tenho o reggae, eu tenho... Não, porque eu deixei o mundo, porque eu curti essas músicas, mas agora é em adoração. E você está aqui, será que você curtiu? Ou que você justamente continua no mundo? Porque você está usando aquilo que você gostava, agora trocando o texto. Sim. Mas então, quer dizer, você não saiu de onde você estava. O ambiente é outro, as pessoas são outras, mas isso está me dizendo que na mentalidade do músico pode ser que ele esteja... Continuando ainda onde ele estava. Continuando onde ele estava. E aí precisa ver, por exemplo... Mudou a letra. Mudou a letra. Mas a intenção... Porque hoje você tem tudo, hoje você tem dance, você tem tudo. Agora você tem um dance, será que isso... Qual é o tempo? Eu sempre digo o seguinte, se você tem uma pulsação, pá, 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 quanto mais pulso, menos poesia, porque o pulso está aqui. Pam, 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 pam. Então isso faz o quê? Você está movido a esse pulso, a essa energia. E quanto mais pulso, mais adrenalina você tem, como você consegue pulsar? Eu lhe pergunto, quando você está com seus alunos, e você, por exemplo, está ali num tatame, você consegue pensar em outra coisa? Não consegue. E você está ali no calor da energia. Ali se pensa em outra coisa, o camarada te pega. É finalizado. É finalizado. Não é? Qual que é o último golpe? Não sei se é esse. Você pode tomar um armlock, uma chave de perna. Tá ali. Acabou a luta ali. O cara tem que ficar atento. Acabou a luta ali. Então, mas não te sobra tempo em pensar em outra coisa. Não dá. Então, se eu tô ali, eu estou movido ao quê? Ao pulso. Ah, meu Deus, você é lindo, Senhor. Eu gosto demais do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Você acha que isso acontece? Normalmente não. Então, eu acho que por isso que é um assunto bem complexo. E é uma discussão muito ampla em relação a isso. Porque a pessoa acaba perdendo o foco também, né? A música, ela tem que direcionar
para o objetivo maior, que é alcançar a adoração a Deus. E ali o senhor está dizendo que no momento da pulsação ou do estilo da música sendo tocada, o camarada pode... As frases, porque muitas músicas, dependendo da célula rítmica, ela desencadeia outras coisas. Simples, como eu coloquei o pulso. Tá ali, ela começa a bater e começa você a vibrar com esse pulso. Ah, tá. Então ela vai desencadeando outra coisa, você está em outro lugar. Então você está num samba gospel, por exemplo, você está ali no pandeiro, você tá em outro lugar. É verdade que depende também da profundidade que esse cara está vivendo no pandeiro. Que muitas vezes ele está fazendo as suas frases, mas ele está, de fato, ligado do que ele está cantando. Porque é uma profundidade. É essa que é a verdade. Até onde isso está indo? Até onde ele está sentindo? Até onde essa presença de Deus está nele naquele momento de adoração? E até onde essa adoração está influenciando e criando uma atmosfera dentro da igreja que todo mundo está sendo tomado por aquilo que está acontecendo dentro da igreja, por meio do texto e não da música. Porque o texto em si é a própria palavra. Né? Por exemplo, você pega majestoso, majestoso Deus, né? Majestoso, só tu és o Senhor, só tu és o Senhor, majestoso Deus. Então, se eu carrego isso, eu não consigo ouvir a profundidade desse texto. Tu és majestoso, tu és o Senhor. Então, isso é importante, porque isso de fato é a verdadeira oração. Isso de fato é a verdadeira o quê? Eu diria para você, verdadeira entrega. E aí é que está. Será que a música que nós estamos fazendo está chegando e Deus está entendendo isso e aceitando isso? Porque como se nós estamos inventando hoje, criando tantas roupagens dentro da música, é como se tudo que existia antes, até mesmo da existência do mundo, no que é hoje, a nossa própria existência, será que os anjos não adoravam a Deus? Então houve uma evolução e Deus agora está feliz, falou, nossa, agora sim existe adoração para mim. Parabéns a todos e vou aplaudi-los, porque hoje foi excelente a adoração de vocês. Você acha que Deus precisa disso? Não, sem dúvida que não. Sem dúvida que não. O senhor falou da música que tem toda essa questão do ritmo, digamos assim, da percussão, né? E essas batidas, vamos mudar o nome de percussão para batida, essas batidas e tal, que levam as pessoas a uma quase que uma histeria. Sim. Nesse sentido de... E aquelas músicas que são chamadas hoje as músicas worship. Worship, né? Worship, que é aquela coisa mais melódica, esse negócio mais... E o senhor acha que essa música também, ela traz um prejuízo, um problema? Olha, se a gente pensar a história do que seja gospel, para quem já leu e sabe que o gospel, quando a gente fala isso, ele vem, na verdade, numa roupagem do blues. E que é melancolia, que é a tristeza. Então, peraí, tem um paradoxo. Nós estamos falando de música de adoração, de alegria, de entrega a um Criador dentro de uma tristeza. Estou triste, eu vou entregar isso a você, né? Olha, eu quero estar contigo, mas não quero morrer, eu tenho medo. Que tipo de... né? Então, essa melancolia tem frases melódicas que nos traz uma ideia de refletir mesmo. Você fala, como isso é profundo, como isso é bonito. E tem melodias que tem uma roupagem mesmo depressiva. Tem também. Que leva a pessoa a chorar, mas sem entendimento. Sim. Sem saber do porquê que... Por que isso? Não me parece ser lágrimas provocadas por uma... Pelo menos em alguns casos, estamos usando de experiência, né? Não me parece ser lágrimas que se derramam por uma entrega plena ao santo, né? A Deus, né? Me parece mais uma coisa que foi, em alguns casos, obviamente, em alguns momentos, me parece mais que seja uma coisa que foi provocada, levou a pessoa aquilo, né? Isso também é ruim, no sentido... Sim,
Sim, porque na verdade a gente tem que tomar muito cuidado. E quem conheceu música na sua essência, que na verdade ele conhece mais do que todo mundo música, né? E que ele foi jogado lá de cima. Você está se referindo a Zé Pilintra, né? Eu chamo ele de Zé Pilintra. Zé Pilintra. Costa Oca. Lúcifer. Costa Oca. Lúcifer. Lúcifer. O cara conhece, ele sabe aonde atacar. E você acha que ele não vem atacando muitas igrejas com determinadas músicas que tem uma roupagem do mundo dentro da igreja? Ah, sim. Né? Não, sem dúvida. O que ele vem fazendo hoje, com muitas células rítmicas e muitos tipos de música, atacando diretamente os nossos jovens. Com muitas músicas, os alunos sempre me perguntam, que tipo de música você gosta? Eu falo, eu gosto de todas as músicas, exceto aquelas que têm palavrão. Isso não me atrai, não tem sentido isso. E calma aí também, tome cuidado. Então quer dizer, então, por exemplo, se eu gosto de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, mas espera aí, um era homossexual, o outro era maçom. Espera aí, mas eu estou falando da música em si. Quando você está ouvindo uma sinfonia, todo um equilíbrio, que é uma engenharia musical. Sim. E aquilo ali desperta em você desencadeamentos de você refletir e falar, como isso é bonito. Como isso é bonito. Mas então você é conivente com isso? Quantas vezes você foi, e você pensando como um cristão evangélico, ou você tem a sua visão, você fala assim, olha, eu fui almoçar em tal lugar. Mas o dono sabia que ele é maçom? E aí? Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Mas o cara é um espírita? Tá, e aí? Então, o que eu vejo é que, na verdade, o resultado que a gente coloca na música secular, se ela não lhe traz dano e aquilo que é princípio de Deus, e não fere aquilo que é o princípio de Deus, as músicas que, de fato, ela não distorcem aquilo que agradaria a Deus, então, ela é uma música secular, que é uma música que você pode ouvir. Agora, você não traz essa música para dentro da igreja. Você não pode trazer essa música dentro da igreja com uma roupagem e falar assim, não, mas aí nós estamos querendo mudar isso, deixar isso muito mais atrativo. Porque você quer ter uma atração para você encontrar com Deus por meio da música. É simples a entrega e uma adoração que vem de fato no fundo do seu eu. Sim. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? É uma palavra, é um direcionamento bíblico. Ele habita no meio dos louvores. Não sei se o senhor já chegou de certa forma, analisar isso. Louvor, no sentido que a gente entende hoje, na forma que a gente entende hoje, se você perguntar, por exemplo, num grupo, numa igreja, o que é louvor? Se as pessoas estiverem cantando, elas vão dizer assim, isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está louvando a Deus, cantando a Deus. Então, louvor para as pessoas é cantar. Né? Nos louvores de hoje, cantado dentro das igrejas, você acha que Deus habita neles? Olha, dá lugar, maestro. Percebendo algumas coisas, eu acredito que não. Tem uns que saem do mesmo jeito que entrou, talvez até pior, porque acabou pecando. Entendi. Não melhorou em nada. Né? Não. A gente tem que ser justo. Eu sempre brinco que eu sou tão conhecedor da palavra que eu não consegui sair de Êxodo. Essa eu estava falando. Porque é muito grande isso. É muito poderoso a palavra de Deus. É muito, muito forte. Então não adianta. Não, nós estamos aqui para refletir. Nós estamos aqui para julgar quem faz, quem não faz. Para refletir. Se a nossa música... Olha, vocês entraram num assunto comigo quando me convidaram, que eu coloquei aqui, desde os meus 7 anos, estudando música, é um dos assuntos que pesa demais para mim. Demais. Custa caro, né? Custa muito caro. Eu estar dentro da igreja como maestro, no papel de maestro, ouvindo certas coisas, da maneira que está sendo feito, né? Então, isso pesa demais. Eu prefiro que não me chame para me envolver com isso. Mas acho que uma vez o senhor comentou comigo também aquela situação da maneira que o instrumento é tocado, né? Porque ele pode estar lá fora, ele é usado daquele mesmo ritmo, né? Para
um outro Deus, ou para o próprio, né, Zé Pilintra, como o pastor falou, né, pro diabo. E esse tipo de ritmo acaba sendo levado para a igreja no momento do louvor, como a gente está falando, no momento da música cantada e tocada, né? Porque lá, talvez o conhecimento da pessoa que está fazendo aquilo não seja tão grande a entender que aquilo que ele está tocando lá fora está sendo usado pro diabo, literalmente para invocar ele, né? Você falou do ritmo, né? Do ritmo. Porque às vezes o cara tá tocando a bateria ali, não pela maldade dele, porque acha que não, isso aqui é legal, né? E sem entender talvez a questão, como o senhor disse, né? Lógico, né? Tem a tonalidade, tem a repercussão, tem tudo para casar na música, mas ali naquele momento ele, eu não sei, quis fazer de uma maneira diferente. Então, mas aí vamos dizer o seguinte, esse ritmo que você coloca, que ele tem uma finalidade que já está na ideia de uma invocação, tá? Evocar aquilo, então ele é proposital. Algumas frases que são feitas, porque esses ritmos estão na nossa vida, no dia a dia. O povo brasileiro é riquíssimo ritmicamente falando, do índio, dos nossos co-irmãos que chegaram da África, né? Dos portugueses, que tem nessa influência dos árabes, que passaram ali toda a Península Ibérica, são riquíssimos ritmicamente, musicalmente falando. Então a gente tem todas essas influências. Agora, isso é inconsciente muitas vezes. Por ser inconsciente, e como você não tem essa finalidade, passagem de uma frase, uma sequência de frases, vai ser natural. Então, mas estou dizendo, inclusive, como o funk, hoje, o funk de hoje. Mas né? aí você vê que já é uma Porque música... aquele ritmo, né, tá trazendo por exemplo, tá naquela festa... A pulsação é justamente isso. É aquilo que eu falei, é o pulso. O pulso, quanto mais batidas, quanto mais pulso, não nos dá tempo de poetizar. Não dá tempo da gente refletir, porque você está no mundo da agitação. Existe música para adoração, existe música para dançar e existe música para cantar. É isso. Então, se você está pensando em música para cantar, é diferente de música para adorar. É uma outra ideia. Então, quantos músicos eu conheço são profissionais e são adoradores? Mas quando eles estão naquele papel ali, você vê que o cara, ele está tocando um trompete, eu já vi, está escorrendo uma lágrima. A profundidade daquilo que ele está fazendo é muito grande. Então, eu acho que quando a gente mexe muito com o corpo nesse sentido, que é um sentido muito profundo, espiritualmente falando, ele não dá tempo de você usar o corpo, porque o corpo se trata de algo secular. Mas ali é infinitamente falando de espírito e de uma música muito profunda. Não sei se me fiz claro isso. Eu consegui entender muito bem. É que às vezes assim, a gente tem que pensar num público extremamente leigo, né? Que é aquele irmãozinho que vem para a igreja, que nunca teve acesso a nenhum tipo de partitura, que nunca estudou nada, que não tem conhecimento musical, né? E essa pessoa ela vem para a igreja com o objetivo de consumir e também se conectar a Deus através do que a igreja promover para ele, né? Então essa pessoa ela tem extremas dificuldades em várias áreas, especialmente nesse momento de adoração. Então a gente tem alguns públicos dentro da igreja, agora já falando da minha experiência. Aquele público que gosta de uma música mais, digamos assim, que tenha mais palavras, né, do que instrumento. A gente já tem aquela pessoa que quer aquela música muito mais... não sei se eu conhece o Nós Batista, a gente tem o cantor cristão, que é um inário de músicas, né? que foram escritas, foram compostas, né? Assim que fala, compostas. Compostas há 200 300 anos atrás. Né? Tem uma que eu gosto muito, que é a Antífona. Eu também gosto muito. É a número 1 do cantor cristão. A ti, ó Deus, perdoar. Depois eu quero fazer umas aulas. Fiel e bom Senhor. Super musical, pô. Não quer sair da casinha. Eu tô escondendo ouro. Mas, enfim,
Existem essas músicas, né? Quando eu me converti há 23 anos atrás, 24 anos atrás, mais ou menos, era o que cantava nas igrejas batistas, né? Pelo menos na que eu me converti. E tinha regência, era toda essa coisa bonita e tal. O tempo passa e isso, digamos assim, toma uma outra direção, surgem músicas novas. Eu lembro que começou a surgir muitas músicas do Diante do Trono, né? Os caras colocaram lá uma guitarra, colocaram um violão, colocaram uma bateria e instrumentalizaram todo um palco. E isso fez muito sucesso na época porque atraiu muitos jovens, né? Os jovens, ele não curte muito essa coisa muito antífona, né? Sim. Divisão de vozes e tal. O jovem quer uma coisa mais animada. E não só jovem, tem uma galerinha também de 50 anos que nem eu que curte essas coisas, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, esse público, essa pessoa que chega na igreja, essa pessoa que não entende nada de música, ele consome o que a igreja oferece, que a igreja oferta, né? O senhor acha que como que a gente lida com isso? Eu estou fazendo uma pergunta pastoral agora, então, né? Como que a gente lida com isso? Como que a gente trabalha isso, né? Dentro da igreja. É uma curiosidade, acho que é uma coisa importante. Não como maestro, mas como um adorador. Pode, dá lugar mais. Eu posso dizer o seguinte: sinta a música. Sentir a música. Sinta a profundidade dessa letra e tenta se aproximar ao máximo da intimidade com Deus. Esqueça, não fique olhando para o palco, porque você entra no mundo visual, estético. Você não veio para ver o pastor, mas você veio para ouvir a palavra. Eu nunca concordei que a minha roupa melhor fosse a roupa para ver Deus. Mas a minha roupa, com a minha calça rasgada, mas o meu profundo sentimento de amor a Deus é que vai tocar Ele. E vai dizer, eu recebo a sua oração. Olha que profundo isso. Profundo. Então, cante de todo o coração, mas sinta de fato a música que você está cantando. Essa melodia, ela tem que ser profunda. Ela tem que chegar e Deus dizer, eu recebo a sua adoração. Porque não adianta a gente falar, uau, saiu hoje o culto foi... E daqui meia hora o culto foi embora. Saiu da mente, do coração, desconectou. Eu digo isso por mim. Quantas vezes? E aí eu cantando, falo, Senhor, me ajude. Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Por favor. Então eu estou dizendo de mim, da minha pessoa. E aí a verdade, cada um sabe da sua verdade. O quanto isso está sendo verdadeiro. O quanto isso está sendo verdadeiro. O quanto essa adoração está sendo verdadeira. O quanto essa música está sendo visual ou ela está sendo profunda ao ponto de você sentir e você falou, uau. A música, ela, é óbvio, né, que a gente percebe que ela é muitíssimo importante na igreja, no momento do culto. Mas como que a gente consegue fazer uma separação, né, da questão da música, em que ela não seja só um objeto de convidar pessoas, né? Porque pode acontecer isso, como o pastor Carlos falou, vamos criar aqui uma situação fictícia, não? Uma igreja X aqui, e logo atrás, do outro lado da rua, a igreja Y. Nessa igreja X aqui, são as músicas mais tradicionais, ou aquela que o pastor cantou, antífona, aquele, vamos dizer que é aquela adoração que a pessoa está entendendo mais a música e está se comunicando direto com Deus, só que a igreja está vazia, né? Não estou dizendo que deveria, é só uma questão fictícia. E do outro lado da rua, lá a outra igreja, já toca mais essas músicas mais contemporâneas, que nós estamos mais conhecidos. Tipo 1000 graus. Isso. E aí ali enche. Mas aí precisa ter, então, uma batista com a escola do Crescer. Onde vai ensinar você... A verdadeira adoração. Você trouxe... é como pescar o peixe. Você trouxe então para dentro. Se essa era a propositura, parabéns, você atingiu. Agora precisa educá-los para, de forma real, entender o que eles estão procurando. Está aqui na palavra. Isso.
É isso. Agora, não adianta trazer e continuar cada vez mais, e estamos lotando, está crescendo. É como você imaginar um pão que vai crescendo. E você corta ele e fala, não tinha nada no meio, só cresceu. Ele fermentou. Ele cresceu, mas não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Por isso que eu volto a dizer, me ajude aí, por favor, eu tentar entender para sair de Êxodo. Existem bastante, hoje, eu sou, o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou um pouco contemporâneo, falando pessoalmente, assim, como pastor, e não tenho dificuldade nenhuma também de eu conseguir me conectar bem com esse mundo, com a questão da música na igreja. Eu tanto adoro a Deus, cantando o hino do cantor cristão, por exemplo, número 9 do cantor cristão, que diz assim, Santo, 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 preciso beber uma aguinha para melhorar. Deus me ajuda aí, Daniel. Não, você é a música, não canta não, pô. Cedo de manhã, canta aí, Leila. Cantarei o seu louvor e tal. Você lembra desse aí? Então eu adoro a Deus cantando uma música assim, sabe? Eu ergo meus braços, eu sinto que eu estou apresentando o meu louvor para Deus naquele momento, né? Da mesma forma, eu posso cantar uma música não sei se é da Hillsong, que canta aqueles Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Sim. Sabe, eu amo isso. Então eu não tenho dificuldade, assim, tanto de uma canção considerada mais tradicional, sei lá, mais sacra. E mais contemporânea. E uma coisa mais contemporânea, sim, né? Sim. Eu acho que... Agora, já cheguei da igreja, por exemplo, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, de começar a cantar e falar, mas eu tô cantando para quem? Né? E aí eu vejo, dentro desse contexto, que o problema, no frigir dos ovos, tá? Falando de maneira leiga, diante do nosso maestro, né? O leigo pensa assim, né? Às vezes eu penso, né? Na maioria das vezes eu chego à conclusão de que o problema é o adorador. Claro que há uma responsabilidade, digamos assim, da igreja de levar a mensagem certa musicalmente falando. E aí a gente está pecando bastante. Eu falo igreja, né? A nossa igreja, que eu sou pastor, eu acho que tantas outras. Levar a mensagem certa. Mas o certo não é o adorador, ele está diante do Deus a ser adorado, e aí tanto faz a música. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vejo o seguinte, volto a dizer, a profundidade que está acontecendo isso. É lindo a condução harmônica, belas harmonias, uma cadência bem feita. É lindo. O que eu coloco aqui é que nós não podemos fugir do papel principal, que é a adoração. Os músicos têm um papel importantíssimo para dentro da igreja, de fazer com que esse louvor chegue até as pessoas e elas sintam também no seu eu a profundidade disso. O que eu quero dizer é que nós temos que tomar cuidado na hora de estar fazendo música, não estar fazendo música primeiramente para si, curtindo o que você está fazendo, né? Porque você deve amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e nesse ponto você não está entregando para Ele, fala assim, não, Deus, eu estou fazendo para você, mas deixa eu fazer primeiro para mim, depois deixa me agradar primeiro. Deixa me agradar. Isso é um ponto. Segundo ponto, que a quantidade de informação, e é essa a minha preocupação, informação que eu digo da orquestração, do volume, atrapalhar o que é de mais importante, que é a letra, que é o texto. Não sei se eu fui bem claro nisso. Eu compreendi. É quando o som... O som, a orquestração, tudo está acontecendo. Cobre o que está sendo cobre aquilo que era a propositura primária. De entregar a Deus tudo aquilo naquele momento de adoração. A profundidade do que está acontecendo. Porque senão
ele vai dizer aquilo que a gente bem conhece. Eu não reconheço o que vocês estão fazendo. Ah, mas nós estávamos cantando. Vocês estavam cantando. Você canta dentro do carro. Você canta na sua casa. Mas como que você canta isso? Qual a profundidade disso? Qual a sua relação com isso? Eu não tenho a profundidade teológica, porque eu não estudei, quem sabe Deus me convide a isso, no momento certo, falando, não, você vai fazer teologia, eu faço, e vai ser um prazer me aprofundar no entendimento da palavra. Eu estou falando aqui dentro de um contexto musical para esse fim, que é o fim de adoração, que é uma coisa íntima de cada pessoa, aqueles que estão no culto e aqueles que estão fazendo música naquele momento. Não pode ser show. Não pode ser show. Menos se torna mais. E volto a repetir, é como se nós tivéssemos falado, hoje arrebentamos, o louvor hoje, nossa, foi tudo. Então você está esperando o quê? Parabéns, Deus vai levantar e vai falar, olha, foi lindo hoje, nunca tive uma adoração dessa forma. Aí Deus aplaude e vai fazer alguma outra coisa em outro lugar. Não é isso. É o coração, a conscientização dos adoradores da banda, é a conscientização e a espiritualidade, né? O amor para com Deus, com a obra de Deus, com a adoração a Ele. Eu sempre falo aqui para o pessoal aqui do louvor, né? A gente tem o nosso ministro de adoração aqui da igreja, o Diogo, a Deise, e são as pessoas que sobem no altar, né? Isso também, eu que fico de baixo, a gente sente isso, né? Quando o altar ele está com um grupo de pessoas ali que realmente se consagraram para estar ali. Eles não vão tirar o alvo principal da frente, que é Jesus, né? Que é essa adoração. É o que João Batista diz, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Sim. Então, eu creio que o adorador, assim também é o pregador, viu? O pregador ele não pode chamar a atenção para si. Né? Ele tem que chamar a atenção do que ele está falando, do que ele está ensinando para ele, para Deus, né? E eu penso que na música, no momento de louvor, né, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Qualquer banda, qualquer instrumento que sobressai, qualquer instrumento que não está, na minha maneira de pensar, em harmonia com aquele ambiente, que ele sobressai, ele está se colocando na frente de Deus que está e que deve receber essa adoração, tanto de quem está dirigindo esse tempo de adoração, quanto quem está sendo conduzido, né? Que aí é todo o público, toda a igreja. E isso é uma coisa que eu sempre... Agora, me perdoe, eu posso aqui estar no papel agora de entrevistador, não? Eu perguntaria a vocês se já tiveram uma experiência de presenciar a igreja, a capela. Então tá todo mundo, os músicos tocando, parou e joga para a igreja, a capela. Já. E aí você vê que todo mundo começa a cair as lágrimas. Por quê? Porque aí, de fato, você vai fazer a capela, as vozes dentro da igreja, é que vai profundamente fazer a verdadeira adoração. Sim. E as pessoas começam a se derreter. É assim mesmo. Naturalmente, então, né? Não foi nada... Não. Porque quando você está prostrado e você precisa, você está clamando, você fala, que presença. Então poderia ter uma experiência, por exemplo, de chegar todo mundo e todo mundo cair de joelho e falar, nós vamos hoje ao culto. Apenas eu vou pregar e vocês de joelho vão adorar. É que eu estou dizendo que não é nada programado, porque normalmente, como pastor, a gente, né, sabe das técnicas que são usadas por quem prega, por exemplo, de uma maneira de impostar a voz, de uma maneira de, talvez você, né, diminuir a tonalidade, coisas que a gente, não que a gente deveria usar, mas acaba usando naturalmente, o que eu estou dizendo. É a técnica do orador, né? E uns que, claro, que não usam isso de maneira natural, mas realmente para tentar comover ou trazer a plateia para si. A música, quando ela é feita também dessa maneira natural, as pessoas vão entender o que está acontecendo ali, sem o camarada ter preparado nada. Agora nós vamos fazer isso. Não foi preparado.
Foi realmente a obra do Espírito Santo ali para que as pessoas entendessem esse momento de adoração a Deus. Porque, na verdade, a igreja num todo, nesse papel, é um grande coro. São anjos cantando. Sim. São anjos cantando nesse momento. Então não há interferência de nada a não ser o texto que está em adoração. Profundo isso, hein? Por isso que eu joguei isso para vocês. Porque eu já vivi essas experiências e falei, meu Deus, como é lindo isso. Sim. Porque ele é puro. E é o que eu acho que Deus espera da gente. Que seja verdadeiro, profundo e puro. Sem interferência de nada. Sim. Eu lembrei agora, estava aqui refletindo, eu lembrei agora de um livro que eu li, do Rick Warren, que é um pastor na América, né? E eu acho que a igreja dele já passou mais de 100 mil membros hoje. É uma coisa absurda, assim. E ele escreveu A Igreja com Propósito, um livro, Uma Vida com Propósito, várias coisas nessa temática de propósito. E ele conta num dos seus livros que ele chegou um dia na igreja, num culto de domingo, e falou assim, hoje nós não teremos música na igreja. Nós não teremos instrumentos, nós não teremos ninguém cantando aqui. Nós vamos, a partir de hoje, por um período indeterminado, alguma coisa mais ou menos nessa linha, nós vamos buscar de Deus o que é a verdadeira adoração em oração. Uau. E ele chegou de surpresa no culto, para abrir o culto, pediu para que todos os músicos descessem. Pode deixar os instrumentos e descem. Não foi nada preparado também, né? Não foi nada preparado. Foi algo que Deus entregou para ele. E todos desceram. E domingo após domingo, dia após dia, o povo foi buscando a Deus em oração, para entender o povo que é adoração a Deus. E ele conta nesse livro dele uma coisa extraordinária. Até lembrei agora disso aí. Que desse período para cá, que foram bastante tempo mesmo, que eles não tiveram música na igreja, mas tiveram muita oração para entender a adoração, foi quando as pessoas improváveis da igreja começaram a ter inspiração e escrever música. Olha. Né? E essas músicas hoje são cantadas não só na igreja, mas pelo mundo, né? É interessante isso. Na verdade, a gente tem um modelinho já, como igreja. Parece que a gente já tem um modelo. A música é assim, entrega e vai. Né? Eu fico bem preocupado, às vezes, Normalmente, o músico, ele tem uma vaidade, né? Sim. Normalmente é isso. E é egocêntrico. Né? Ele é egocêntrico, né? Com algumas exceções, com raríssimas exceções. Mas é inconsciente. Às vezes é inconsciente. E às vezes é proposital. Hiperconsciente. Hiperconsciente. E há essa vaidade, essa coisa de ser melhor. Eu lembro até hoje um garoto que eu conheci, e eu conheci esse garoto num retiro. Agora, me perdoe, antes que você conclua, para não fugir aqui, porque a memória é de peixe. O maestro também, ele está nesse papel. Um certo dia, tá ali o maestro conversando com o músico na frente assim, e o cara tirando as dúvidas da partitura, e teve um músico atrás que falou assim, meu Deus do céu, ele falou, pois não. Mas só para não fugir, por favor. Engraçado. Então eu conheci um rapaz, a gente passou um final de semana muito legal no retiro, 3 dias, muito intenso, fiz muita amizade com ele e tal, e ele tocava violão, né? Tocava muito bem, compunha música, era uma coisa bonita. E a gente ficou bem próximo, né? Passou o tempo, ele recebeu um convite de cantar no lugar, tocar e cantar em um lugar onde teria um auditório gigantesco, né? E interessante que eu encontrei ele bem na porta, fui cumprimentar, ele quase não falou comigo. Mas ele chegou assim com o peitão estufado, porque seria a voz principal do negócio. Eu falei, pô, esse cara não entendeu nada não, mas passou, né? Mas eu falo isso nesse contexto, porque às vezes tem essa vaidade, né? E eu fico muito preocupado com o que os nossos músicos, de modo geral, no mundo gospel, no mundo evangélico, apresenta para Deus. Eu tenho essa preocupação. Na nossa igreja eu tenho essa preocupação. Eu acho que às vezes, e aí é um problema,
que aí os nossos ministros de adoração, se assistir o podcast, chegar até essa parte, né? Vai ter que depois sentar para falar comigo. Eu fico muito preocupado com a coisa automática. Então é assim, a gente tem ensaio domingo, 4 horas da tarde, para apresentar ou para abrir o nosso culto de adoração às 18. Eu fico preocupadíssimo com isso. A coisa vira um automático, né? Bem da verdade, a gente sabe que todo mundo tem uma vida corrida, sim, de segunda a domingo, né? De domingo a domingo. Mas é uma preocupação que eu tenho. Eu vejo que a questão da excelência, você pode até não ter o melhor instrumento, mas se você se dedicou muito àquilo e se você se preparou espiritualmente e tecnicamente, eu acho que você vai conseguir apresentar o melhor para o Senhor, né? Isso é uma coisa importante que precisa acontecer dentro das igrejas. Tem igreja que já está automático. Já sei tocar, já sei cantar, a música é essa, já toquei 2, 3 vezes, já cantei 2, 3 vezes, então eu não preciso nem ouvir durante a semana. Eu vou lá e faço acontecer, porque eu tenho técnica para isso, tenho habilidade. Isso é um não grande vou problema. Falar o nome da igreja, mas falando sobre isso que o pastor tá dizendo, né? Não vou contar também quem foi que me disse isso. Mas era um baterista, né? Que eu conheci, um grande amigo, aliás. E ele foi convidado a participar de um culto que ele fosse tocar numa igreja, determinada igreja. Uma igreja bem conhecida e muito grande igreja. Bem grande. E ele disse que o seguinte, né? Ele estava contando isso de uma maneira que eu entendi que para ele foi legal. Né? Oh, que legal lá, os caras fazem assim. E eu falei, cara, não tem nada de legal nisso. Porque o que ele disse, né? Que tem o palco, que é de frente, lógico, né? De frente para o público, né? E eles acabaram de pregar e esse palco ele tem uma saída, né? Eles não saem pelo lado como na nossa igreja. Eles saem por trás da igreja, uma porta anexa. Na coxia, a gente chama de coxia, sai por trás. E aí eles não têm acesso à igreja, tem que dar a volta, entrar numa porta lateral e entrar novamente pro templo, pra igreja. E ele estava dizendo que a galera saiu, né? E eles foram e atravessaram a rua e foram por um boteco. Tomar café, lanchar. Enquanto o culto estava acontecendo, era a hora da mensagem. Eles acabaram de tocar, acabaram de fazer a parte do Ministério de Adoração, né? Não, do show. Aí sim era show. E ele contando assim de uma maneira pra mim, como se aquilo fosse, pô, que legal. Lá, porque nessa igreja é assim. E lá, cara, a gente acaba de tocar, sai. Tem a liberdade de ir no isso, tomar e aí a gente foi pra um boteco pode falar, uma padaria. Sim. Tomar o café. Eu pensei, óbvio, né? Cara, você não entendeu nada do culto, não ajudou nada no culto. Não. Porque o que eles deveriam ter feito é saído e voltado para dentro do templo. Eu acredito também, o que eles propuseram musicalmente também foi levado pelo passarinheiro. Deus não recebe, né? Foi levado pelo passarinheiro. E nem eles e também a igreja não conseguiu porque foi levado embora. Né? É bem complexo, né? Mas eu acredito que continuo na ideia que a profundidade, a maneira mais simples de fazer, seja de forma tradicional ou contemporânea, deve haver um entendimento da propositura. Isso está... Olha, poderíamos aqui, como eu não tenho o hábito de escrever nada, mas poderia aqui pegar, como foi colocado aqui João, você tem que colocar em Timóteo, você tem a Bíblia inteira, você vai achar citações sobre a música. Sim. Caminhos de adoração. Então, a gente sabe que o menos se torna mais. E a gente pode fazer grandes cultos e com profunda adoração, fazendo com que a igreja entenda a mensagem. Tanto que eu falo que se a gente começar a diminuir menos pulso, menos volume, vai cair melhor ao entendimento do próprio texto. Porque a propositura nunca é de você ter que levar o ouvido. Na verdade, ao contrário, me perdoe. As pessoas querem trazer às pessoas o volume para que isso seja entendido, como se quanto mais eu aumentar o volume, mais chega ou vai agradar a Deus. Mas diminuir o volume e fazer com que todos dentro da igreja possam vivenciar a experiência de estar cantando
o louvor, está vivendo a adoração. Então aí todos vão levar o ouvido até a palavra e a própria orquestração que está sendo colocada no palco. É ao contrário, menos volume, mais poesia, mais adoração, mais refinamento aos cânticos, mais refinamento aos hinos. Esse é o detalhe. Antigamente, bateria, quando você pensava em bateria, você fazia... Hoje não. Hoje se pensa em bateria de um fraseado melódico. Hoje se pensa numa percussão de forma melódica. Então, nossa, eu tenho um amigo aqui, posso citar o Bob White, americano, baterista, assim, jazzista, fantástico. E uma vez eu estava no carro dele, num Peugeotzinho, isso faz uns 15 anos, e eu falei... Ele falou, olha aí o CD como ficou, né? E ele ainda, sotaque americano. Falou, uau, Bob, você trocou os pratos? Cara, esse cara ficou numa alegria. Você ouviu? Eu falei, você trocou os pratos? Ele falou, eu troquei os pratos. Por quê? Porque são os detalhes. Você vê o cara tocando, sabe? Aquela leveza no tocar, os fraseados, as articulações. Então, o cara está fazendo a bateria cantar. Porque a bateria não precisa nem pôr microfone nela, você precisa pôr um microfone para passar pela mesa. Porque ela por si só, ela é imponente. Ela pode deixar que aqui eu resolvo tudo. Porque ela tem esse poder. Quando ela não é espancada, né? Ela tem poder de informação. Os tambores, eles têm esse poder de informação. Os tambores eram usados para guerra. Direito, esquerda, na frente. E você tinha um batalhão, um exército que se comunicava pelos toques dos tambores. Linha de frente, no meio e no final. O poderio que você tem de informação. E as trombetas. Então, determinados instrumentos você não precisa nem amplificar. Agora, quando se passa pela mesa e você precisa fazer uma gravação, não tem como. Todos eles precisam, então, ser microfonados para poder passar pela mesa, né? Mas esse é o cuidado. Eu digo que, volto a dizer, fui redundante aqui por várias vezes, mas menos é mais. Os fraseados, tentar sentir, tentar se conectar profundamente com Deus nesse momento que você está vivendo. Ele é um momento sublime, especial. Quantas igrejas o senhor conhece, por exemplo, que tem um departamento, uma escolinha, foi uma escolinha assim para iniciar com as crianças, né? Porque é muito interessante começar isso, de música, né? Inclusive até para aqueles que acham que sabem tocar isso, acham que sabem tocar aquilo, entender de fato o que é a música, né? Até a história da música, para entender como é que ela funcionaria dentro da igreja, né? Com essa lógica que nós estamos tratando aqui sobre a questão da adoração, né? Sim, aí seria a música voltada diretamente para a adoração. Olha, com todo respeito, a que eu não conheço. Nenhuma. Quantos trabalhos eu fiz em várias igrejas, que foi passada a ideia e tudo, na hora que eu olhei assim, não falo mais com esses caras, não vou falar mais de música, velho. Porque não entendeu nada. Não entendeu nada. O senhor fez um trabalho, orientou? Orientei, perdi horas da minha vida, sabe, entregando para Deus, para dizer, olha, vamos fazer isso, é melhor. Quantos amigos pastores eu falei, é melhor se colocar um CD na igreja? Já cheguei a falar. Meu Deus. Porque, enfim, um dos princípios que Deus nos coloca é o quê? A obediência. Sim. Isso está errado. Você está fazendo errado, você sabe que está fazendo errado. Aí o cara, lá, tá tudo certo, vamos lá que já aqueci. Meu Deus. Quer dizer, e sempre coloquei isso como educador. A palavra de Deus não faz curva. Então eu, em sala de aula, não vou achar caminhos, alternativas para educar. A educação é reta. Em tudo que nós vamos fazer, não tem de forma paliativa. É reto. Você tem que vocalizar, você tem que aquecer, você tem que afinar. Eu quero fazer parte do grupo de adoração. Vamos dar uma melhorada nessa afinação. Vamos entregar o que é de melhor. É claro que tem a controvérsia que você pode pegar uma irmã
que não tem conhecimento, não tem profundidade, como eu citei, pega lá a Constituição, não sei se é o artigo 1º, todos são iguais, é o 5º, né? É o 5º, né? Mas é o inciso 1º, eu acho. Todos né? são iguais perante a lei, exceto a igualdade aos iguais, desigualdade aos desiguais. Se ela não tem conhecimento, ela não é afinada, mas quando ela faz os cantos, quando ela canta os salmos, aquilo é tão profundo que Deus recebe o que ela está fazendo. Enquanto o outro é cantor lírico e tal, mas é raso, ele não está entregando nada. Também tem isso. O coração está longe de Deus. Está longe. Né? Mas, só meu ponto de vista, resumindo, eu acho que é fazer de fato com profundidade, com entrega. E sentir naquele momento que é importante, não para a igreja, não para com o pastor, mas entre você e Deus. Amém. Maestro Edson, um conselho que o senhor daria para líderes, né, de ministério de adoração da igreja? Um conselho, apesar que o que o senhor acabou de falar já é quase um conselho, né? Mas se o senhor puder ampliar isso, seria uma grande bênção para quem vai nos assistir, né? Para quem está nos assistindo, no caso, né? O conselho que o senhor daria? Olha, está atento a todos os detalhes. Porque se nós vamos oferecer, eu digo sempre o seguinte, se nós queremos oferecer e dar a Deus essa caneca, pela perfeição dele, e nós somos perfeitos, mas vamos tentar oferecer o que é de melhor. Para que ele possa receber e falar assim, eu recebo. Mas quando isso não há, esse detalhe, esse cuidado de entregar aquilo que é de melhor a ele, muitas vezes não será recebido. Então, desde você se preocupar em chegar, em afinar, em saber que todos estão ali dentro do mesmo objetivo. O objetivo é o quê? Fazer com que esses louvores que serão cantados, eles tenham profundidade. E que não só eles vivenciam essa experiência com Deus, mas que também eles coloquem isso e joguem isso para dentro da igreja, porque a igreja vai sentir isso. Ok. Uma coisa que eu percebo, tem uma coisa na vida da gente que é o tal do full time, né? Ou o efeito ping-pong. Isso no teatro tem muito, ping-pong. Quando a gente está para esse processo e você olhando para um, para outro, e a igreja cri, 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 cri. Não está entendendo, porque aí eles estão tentando entender a tonalidade. Isso é falta de ensaio. É full time. Primeiro louvor, segundo louvor. Não pode deixar cair com que tudo aquilo que está acontecendo, a unção que está acontecendo naquele momento. Então, esses detalhes, eles são importantíssimos. Detalhes do volume que está sendo colocado. Se essa adoração não está só agredindo ao ouvido de quem está ali dentro da igreja, que vem de fato buscar a palavra, que muitas vezes as pessoas precisam daquele alimento, tanto por meio da adoração como a própria palavra que vai ser ministrada. São cuidados. Cuidados, cuidados e cuidados. A pessoa sai de tão longe, gasta combustível, vem, deixa a família em casa, vem de ônibus, a pé, com o objetivo de chegar na igreja e encontrar algo de Deus para ela, né? Algo que vai tocá-la profundamente. E com todo respeito, meus amados, é difícil isso. Luzes, fumaça, né? O que nós estamos querendo com isso? Show. O que nós queremos com isso? E eu falo isso e me emociono. Isso é muito forte para mim. Muito forte. E espiritualmente me atrapalha muito. Porque eu vejo que não é isso. Não é isso. Todos nós estamos vivendo diariamente, né, uma constância de incertezas. E olha que nós estamos buscando a palavra para poder entender quem somos. E conforme essas incertezas, elas se tornam cada vez mais, e até mesmo da igreja se torna incerteza, para onde nós vamos? Que locomotiva é essa? Onde vai bater? E quando bater, olha o estrago que vai acontecer. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós estamos com algo que é mais do que especial.
Desde todos os tempos, a música, ela vai mexer com o estado emocional nosso. E foi um presente que Deus nos deu, a música, que diretamente é dele, é para adorá-lo. Mas quando a gente entende a importância disso, mesmo que seja música secular, você vê a dimensão e o poder que tem a música nas nossas vidas. O quanto ela nos faz bem. O quanto é a música muito bem construída e de forma saudável dentro dos princípios, ela nos enche de sentimentos que marca. Quantas músicas você vê, né? Quantas músicas vocês já ouviram na infância? Fala, nossa, como essa música era bonita. Marcou a sua vida. Porque ela tem um efeito. Poderoso. Ela tem um efeito poderoso de mexer com a estrutura humana. Tanto para o bem, também quanto para o mal. E essa é a música secular do mal. Música secular é bom nós ouvirmos. Eu gosto, eu sou apaixonado de ouvir moda de viola de madrugada quando eu acordo. Me remete toda a minha infância no sítio. Lembrando, parece que eu sinto o cheiro, sabe, do café. Parece que eu sinto o cheiro da natureza. É você perceber de fato o poder e a mão de Deus. Eu amo isso. Né? E você não tem nada. Parece que as músicas antigamente, e olha que não temos idade para ser ingênuo, mas parecia que os caras que escreviam música com os matutos da roça, parecia que mesmo com o cara com 50, 60 anos, ele era ingênuo. Que trazia uma pureza muito grande nas letras da música. Verdade. E aí, Dené, fecha aí. Que bênção, né? Esse tempo aqui nesse podcast aqui com o Maestro Edson. Mais uma vez agradecer, viu, irmão? Eu ia falar quase pastor, porque eu já vi várias pessoas chamando o senhor de pastor, eu sei que é maestro. Né? Não, mas eu recebo. E eu acho que é um desafio também para nós, né? Nós, quando estou dizendo todos nós, igreja, né? Todos nós, não somos só a Igreja Batista da cidade, né? Mas todos nós, de entendermos também, tem um pouco mais de dedicação em relação àquilo que nós chamamos como música para o Senhor, no momento que é aquele que é importantíssimo no culto, né? Porque as pessoas vão também lá para cantar, vão lá para direcionar o seu amor a Deus através das suas vozes, né? Que é o público, né? E esse público ele precisa estar entendendo exatamente o que está sendo feito lá em cima, né? E por isso que é bom esse entendimento, né? Eu acho que talvez uma escolinha ou uma escola, né? Quando eu falo escolinha, eu não estou minimizando, entendeu? Sim. Mas uma escola ou um curso para que todos possamos entender direitinho em relação a isso. Porque quando a ideia de trazer esse debate para cá é de nós entendermos também o que está acontecendo lá fora, né? Nós não queremos isso para a nossa igreja, mas talvez indiretamente a gente acaba recebendo, porque aquela música é legal, aquela música e acaba entrando naquela característica, né? Vamos colocar uma fumaça. E o pastor falou, isso é coisa de show, né? Vamos colocar uma fumaça para a gente modificar talvez o culto ali, para fazer algo diferente, mas a ideia se perdeu porque... Não desvia o foco? Desviou o foco. Não desvia? Porque a intenção não é essa. Sim, para mim sim. Para mim sim. Eu acho que fumaça, essas coisas é mais para questão teatral, coisas... Se vai ter um teatro, porque você vai ter cenas, né? Cenas, sim, do tipo, vai ter cenas. Acho que é legal, né? Legal. Vale a pena, né? Eu peço perdão aos irmãos. Fotos e tudo mais. Eu peço perdão aos irmãos, não estou querendo ser... No teatro. Não quero aqui ser intransigente, né? Longe de mim isso, sabe? Ser egocêntrico. Não. É por isso que eu falei no começo do nosso podcast, eu me coloquei de uma forma que é a maneira que eu enxergo. São os meus conflitos. É particular, né? E aí, se cada um estiver nos vendo, nos assistindo, né? Que faça aí do uso da palavra, se cabe ou não cabe, uma reflexão. É isso. Não, com certeza trouxe grande contribuição, não só para o público da nossa igreja, mas com certeza um vídeo que vai alcançar outras pessoas e que, não tenho dúvidas, vai fazer as pessoas refletirem. Tudo que a gente conversou aqui tem como objetivo levar as pessoas a refletirem o seu tempo de adoração, o que é adoração, por que as pessoas vão à igreja, enfim, para adorar, mas também aos próprios músicos, né? Aos próprios músicos, como que eles estão no altar para conduzir uma igreja
a essa adoração. Na verdade, a igreja é a noiva de Cristo, né? Então, como que eles estão conduzindo a noiva de Cristo nessa parte de adoração? É uma coisa muito preocupante para os dias atuais. Temo que a tendência é realmente ficar cada vez pior em todos os sentidos, né? Hoje os púlpitos de pregação já não são mais os mesmos, a Bíblia tem sido retirada, e ao retirar a Bíblia é muito fácil, já retirou a adoração a Deus, né? Então é muito preocupante realmente. Então foi muito importante. Eu quero agradecer ao maestro Edson por separar esse tempo aqui para estar conosco, meu amigo maestro Edson, que a gente sempre toma um cafezinho. Amém. Né? E um tempo precioso aqui. Glória a Jesus por sua vida. A gente ama a sua vida, ama o que o senhor faz. Né? A gente tem o senhor como a nossa referência máxima, né? Não. Na área de música. Que isso. E não, mas porque a gente tem que falar com quem entende. Né? Então a sua contribuição foi abençoadora, com certeza. Eu também amo a vida de vocês. Me sinto muito feliz quando eu estou na Igreja Batista da cidade. Amém. É muito uma igreja acolhedora, de grandes amigos. E eu acho que isso é muito importante para cada um que chega aqui dentro. Esse acolhimento é maravilhoso. E me coloco à disposição em tudo, viu? Amém. Podem contar comigo. E mais uma vez, peço desculpa aos irmãos, mas a gente precisa ser verdadeiro. É a maneira que se deve, né? Como eu coloquei, a palavra de Deus não faz curva. É isso aí. Precisamos entender o que é reto, precisamos fazer o que é certo, precisamos estar dentro do princípio e da verdade. E confesso que eu erro muito. E eu também aprendo a cada dia como entender o que eu estou falando. Pois eu não estou só falando, façam o que eu estou falando, pois eu não faço o que eu falo. Não, faço o que eu estou falando porque eu procuro diariamente fazer o que eu estou falando. Amém. Amém? Amém. É isso aí. É isso aí. Fecha aí, Fechou. Mais uma vez, quero agradecer por você ter assistido o nosso podcast até agora, até esse momento. Não esqueça de deixar um comentário. Gasta só um tempinho seu, deixa o comentário daquilo que você entendeu em relação até à adoração, né? Como é que tem sido feito na sua igreja. E, inclusive, se você tiver alguma dúvida, quiser deixar para nós aí a sua dúvida registrada, deixe no comentário, tá bom? Ative o sininho para que você seja avisado sempre pela plataforma que nós temos um programa novo. Semana que vem, se tudo der certo, novamente, 8 horas, né? Como será lançado hoje esse programa, né? Tem gente que acha que é ao vivo, né? Porque o pessoal tá lançando como se fosse ao vivo. Várias pessoas falam, pô, eu posto as perguntas lá e ninguém responde nada, né? É que, na verdade, o programa é gravado e depois a gente responde, tá? Mas muito obrigado. E o pastor fez um desafio aí. Nós queremos atingir logo a marca uns 10 mil. De 10 mil. Agora, quem sabe o programa pode ser ao vivo? Porque quem sabe faz ao vivo e faz a cores. A cores. Tem que falar com os produtores. Dos produtores? Não. Em breve será ao vivo. É o Jais, vai na hora ali, né? E deixa acontecer. Em breve será ao vivo. Gente, Deus abençoe vocês. Tamo junto, vamos lá. É isso aí. Valeu.